Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Vocês já pensaram que um gestor ele precisa desenvolver uma mentalidade diferente dos outros profissionais? Pois é, esse é o assunto do nosso episódio de hoje, desenvolvendo a mentalidade para um gestor líder. Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública e Estratégica. Hoje, no primeiro episódio da série, O Gestor Público Eficiente, nós vamos conversar sobre a necessidade de desenvolver essa mentalidade para ser um bom líder gestor. Mas antes disso, eu vou pedir a você, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, clicando no botão de inscrição. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Bom, para a gente iniciar essa série, eu trouxe esse assunto que eu acho que ele é bem interessante para nós. Porque, às vezes, acontece num profissional, ele é um bom técnico, ele é um bom analista, ele desenvolve bem as suas atividades, ele pode ser convidado a assumir um cargo de gestão. E tudo bem, maravilhoso, né? É sempre bom a gente ter bons profissionais que são valorizados pelo seu trabalho. Mas acontece que, às vezes, esse profissional, ele recebe essa promoção, mas ele vai assumir essa promoção ainda como se ele tivesse uma mentalidade de um grande analista. Ele às vezes não percebe que para ser gestor é necessário ter uma outra visão, né? De fato desenvolver uma nova mentalidade do que é ser um líder, né? Quais são as posições desse líder e deixar alguns comportamentos que ele tinha enquanto ele era apenas um bom analista, ou quando ele era um bom analista. Eu digo isso porque às vezes você pode pensar, mas essa necessidade de desenvolver uma nova mentalidade, ela está muito mais relacionada para aquele profissional que está recebendo a promoção de ser gestor agora. E, de fato, essa é uma necessidade para esses novos gestores. Começar a pensar qual que é a necessidade de como pensar, de como agir, né? Então, de fato, eles precisam pensar que eles têm a necessidade de desenvolver nova mentalidade. Mas eu percebo até pelos meus colegas que muitos dos meus colegas eles já estão no cargo de gestão há muito tempo, mas infelizmente eles continuam pensando como analistas como eles eram anteriormente. Eles acham que eles receberam essa promoção para continuar sendo analistas, mas agora melhor, agora trabalhando o dobro de horas, agora fazendo o dobro de trabalho, mas eles acabaram ainda não entrando no papel do grande gestor. E aí, qual que é o problema quando esse profissional que ocupa o cargo de gestão, ele não tem uma mentalidade de gestor líder? O problema é que a eficiência desse gestor e a eficiência do setor do qual ele gerencia vai ser baixa. Ou você fala, não, eu trabalho pra caramba e meu setor é muito bom. Pois é, agora se você tivesse desenvolvido uma mentalidade de liderança, de gestor líder, certamente a eficiência seria muito maior, os resultados seriam muito maiores. Então tá bom. Renata, se você está falando que existe uma mentalidade diferente para quem é gestor e para quem não é gestor, qual que é essa mentalidade? Bom, pessoal, primeiro a gente precisa, né, toda vez que a gente vai assumir o cargo de gestão, a gente precisa pensar quais são de fato os papéis desse novo gestor, qual é a diferença entre as atividades desse gestor para os demais profissionais. Então, uma vez que isso fica claro, qual é o papel do gestor, ele começa a pensar então como gestor, porque muda completamente. É muito diferente. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pensar que um médico cirurgião, ele é o melhor cirurgião de um hospital. E aí ele faz, sei lá, por dia ele faz uma cirurgia por dia, para não dizer que senão fica muito pesado. Então, ele faz uma cirurgia por dia e os resultados dele são sempre muito bons. Aí ele é convidado para assumir um cargo de gestor do centro de cirurgia, por exemplo. Aí esse profissional, ele continua tendo uma mentalidade de cirurgião. E aí o que ele vai fazer? Ele acha que agora, ele até para seu exemplo, ou ele está sendo convidado porque ele sempre foi um bom cirurgião, ele acredita que ele precisa continuar fazendo cirurgias. Mas para compensar essa promoção, em vez de fazer uma cirurgia, ele vai começar a fazer 2 agora. Em vez de ele trabalhar 8 horas, agora ele vai trabalhar 12 horas, 18 horas. Porque para ele existe uma diferença entre ser somente um cirurgião ou ser um gestor. Ele precisa trabalhar mais. Só que o ponto é o seguinte, ele não tem que trabalhar mais na mesma atividade que ele fazia antes.
Em vez desse profissional fazer cirurgias tão bem, agora ele precisa desenvolver o restante da equipe de cirurgiões para que eles façam cirurgias tão bem quanto ele. Eu diria que esse profissional hoje, que o gestor, que é um médico cirurgião, ele deveria apenas entrar na sala de cirurgia para treinar os outros profissionais. Então, assim, a hora que esse profissional for colocar a mão na massa e fazer atividade, que ele tem que fazer, tudo bem, mas numa quantidade menor, porque agora ele precisa separar o seu tempo, dividir o seu tempo para outras atividades que o cargo de gestão exige. Então, esse profissional, quando ele entra na sala de cirurgia, ele tem que estar lá para desenvolver a sua equipe. Então, o papel dele muda de cirurgião para professor. E aí, às vezes, fala assim, mas não tem jeito, às vezes numa situação de emergência eu preciso que esse cara vá lá e faça cirurgia, tudo bem, mas isso precisam ser situações esporádicas. Esse gestor precisa entender que toda vez que ele for ali colocar a mão na massa e ele se preocupar em ensinar essa atividade para os seus profissionais, cada vez menos vai ter a necessidade de uma emergência de ele precisar entrar na sala de cirurgia. Por quê? Enquanto ele era um grande cirurgião, ele estava preocupado de fato em fazer a atividade como um grande cirurgião. Agora, nesse momento, ele precisa organizar, gerenciar, desenvolver a sua equipe, porque eles precisam ser grandes cirurgiões. Esse profissional, ele não compete mais com a sua equipe, que antes, pode ser que antes ele se destacava, ele era o melhor, às vezes havia uma competição entre outros cirurgiões. Agora não existe mais, agora existe o cuidado desse profissional em desenvolver e fazer com que todos os seus profissionais na sua equipe também sejam grandes cirurgiões. E diria até que sejam melhores do que ele. O gestor líder com essa mentalidade, ele certamente vai buscar fazer com que a sua equipe seja melhor do que ele já foi. Então, é uma mudança de mentalidade. Eu não estou falando, só mudou os papéis. Não. A pessoa ela precisa entrar nesse papel e por isso que a gente fala da mudança de mentalidade. Ela precisa começar a pensar diferente. Vocês entenderam qual que é essa diferença? Então, toda vez que um profissional assume o cargo de gestão, ou esses que já estão, mas continuam tendo a mentalidade de analistas, bons, ótimos, maravilhosos, analistas de processos, maravilhosos cirurgiões, maravilhosos professores. Quando esse profissional ele sai desse cargo de fazer a tarefa, de cumprir a tarefa, para então ele passar a gerenciar uma equipe, ele precisa entender quais são as tarefas da sua nova posição. E ele precisa começar a internalizar essa nova condição. Então, vamos lá. Quais seriam, então, essas atividades que me exigem uma mudança de mentalidade? Bom, se antes eu desenvolvia atividade, agora eu desenvolvo a equipe para que eles desenvolvam as atividades tão bem ou melhor do que eu fazia antes. Tudo bem? Então, o desenvolvimento da equipe é uma das posições. E exige mentalidades diferentes. Treinar a equipe, cuidar da equipe. O gestor, líder, ele precisa começar a parar de pensar um pouco nele, em si, né? Claro que ele precisa, mas ele precisa abrir um espaço dentro das atividades dele para ele dar atenção para a sua equipe. E essa atenção, às vezes, é um cuidado, conversar com a sua equipe, às vezes é verificar se eles estão tudo bem, tanto em casa quanto no trabalho. Ele precisa começar a olhar os seus profissionais de uma forma individualizada para poder identificar quais são as competências de cada um deles e verificar o que pode ser desenvolvido a mais, qual treinamento a mais pode ser dado, quais profissionais devem ser alocados para determinadas atividades ou não, porque esse gestor, uma das tarefas dele é alocar esses funcionários de acordo com as competências dele. Então ele precisa começar a olhar para os seus funcionários e esse olhar, ele ocupa grande parte do espaço de tempo desse profissional que agora está no cargo de gestão. Então dividir as tarefas, definir os procedimentos passam a ser atividades desse gestor. Se ele tem uma boa experiência anterior, como analista, como cirurgião, como técnico, como professor ou qualquer outra atividade, isso vai ajudá-lo bastante a definir agora os novos procedimentos e ensinar as pessoas, que ele já tem um bom know-how. Mas agora é nesse papel agora de professor,
né, de gestor, de cuidado, de desenvolvedor dessa equipe, desse profissional. Esse gestor, ele também passa a ter uma nova posição, que é de motivar a equipe, para que eles desenvolvam cada vez mais essa atividade a contento, com bons resultados. E essa situação de motivar a equipe, de torná-la mais engajada, além dela estar vinculada com as tarefas que esse gestor está alocando e dividindo, ela também está relacionada com o papel dele como liderança. Porque esse gestor líder, ele passa a, de alguma forma, tentar convencer os profissionais a fazer o trabalho. Não é só porque esse gestor ocupou o cargo de gestão que agora as pessoas vão aceitar todas as ordens e tudo que ele falar vai ser feito. Ele vai ter que convencer as pessoas a fazer isso. Ele vai ter que usar da sua influência para mostrar para essas pessoas o quanto essas atividades são importantes. Então, ele sai da posição de técnico por uma pessoa que exerce influência na sua equipe. E quanto mais essa influência é reconhecida pela sua equipe, cada vez mais os profissionais trabalham com bons resultados. E como é que se faz isso? Dando um exemplo, demonstrando bom caráter, tendo a preocupação real com os seus profissionais, respeitando os seus profissionais sempre, agindo com bastante respeito. Dessa forma, a equipe começa a trabalhar e a responder os pedidos desse gestor porque eles estão comprometidos, porque eles percebem que o gestor está comprometido com eles. Então, é diferente. Eu saio, de fato, de uma posição de técnico, executor de tarefas, para um gestor que desenvolve a equipe e é o grande maestro dessa equipe. Mas, claro, que as atividades, as tarefas desse líder, elas não estão apenas atreladas ao desenvolvimento da equipe. Essa é uma parte importante das atividades, mas existem outras. Por exemplo, esse profissional é ele que é o responsável a partir de agora em definir quais são os planos a serem atingidos por essa unidade, esse setor, essa área, essa organização. Então, ele precisa ocupar o seu trabalho com foco nisso. E a partir do momento que eu começo a trabalhar com essa parte mais estratégica, essa mentalidade precisa mudar. Por quê? Era muito diferente quando esse profissional era apenas um técnico analista, um executor de tarefa, para agora ele começar a pensar na estratégia dessa área do qual ele gerencia. Então, quanto mais ele estiver atento a essa necessidade de começar a pensar de uma forma diferente, a tentar analisar quais são as necessidades de olhar essa unidade como um todo, ele precisa abranger a sua capacidade de análise. Então, ele, de fato, precisa mudar essa mentalidade de acordo com as novas atividades desse gestor. E aí, um dos pontos também muito importantes que agora ele precisa começar a pensar é na forma de gerenciar esses recursos. O gestor, né, um dos seus papéis principais é o gerenciamento de recursos. E esses recursos são muitos. Podem ser a equipe, que a gente já falou, podem ser recursos financeiros, podem ser infraestrutura, pode ser até mesmo a gestão do tempo, que o tempo é um recurso muito escasso, né? Então, ele precisa, de alguma forma, definir as prioridades conforme a necessidade de tempo e disponibilidade da sua equipe e a sua mesmo, para então ele definir quais são as prioridades do seu setor e da sua organização. Definir quais são as prioridades para ele, que ele deve executar e dar atenção, como também para a sua equipe. Então, a hora que esse novo gestor, ele começa a perceber que as tarefas são diferentes e exigem uma forma de olhar diferente, de se comportar diferente, ele de fato precisa desenvolver uma nova mentalidade do que é ser o gestor. Não é simplesmente achar que agora eu tenho autoridade, eu tenho poder e tudo fica mais fácil. Na verdade, fica tudo um pouco mais difícil. Por quê? São exigidas novas competências para esse profissional e é exigida uma nova mentalidade. Quanto mais desenvolvida está essa mentalidade, melhor vai ser para esse gestor conseguir identificar quais são as áreas que ele precisa de se desenvolver. Então, ele vai buscar por treinamento e capacitações. O importante é o seguinte: no começo, um profissional novo, né, assim, não novo necessariamente, mas um profissional que ele vai ocupar um cargo de gestão pela primeira vez, nos primeiros meses, até diria no primeiro ano, existe um grande desenvolvimento profissional desse
profissional, desse gestor que acabou de assumir o cargo, porque ele, principalmente nesse primeiro ano, ele vai passar por um processo de mudança muito intenso, porque é uma mudança muito grande mesmo do que era antes, como apenas um técnico, analista, para agora como num cargo de gestor. Então esse primeiro ano é notória a diferença de competência, de desenvolvimento, de mudança que esse profissional vai passar. Então, isso vai ser facilitado se ele já entra com essa disposição de mudar essa mentalidade. Se ele continuar a ficar preso ao que era antes, como era antes, os resultados que ele entendia que eram corretos anteriormente, quando ele não ocupava o cargo de gestor, vai ser mais difícil para ele. Os resultados tenderão a ser piores para ele e para a sua unidade, do qual ele gerencia, para a sua organização, a sua área. Então, eu sempre te digo, né? Vamos começar a pensar. Olha para você, né? Se você já está nesse cargo de gestão, analisa se você de fato entende quais são as tarefas suas como gestor e o quanto de fato você conseguiu identificar que você não está mais preso à sua mentalidade apenas como um executor e que você de fato está procurando desenvolver essa mentalidade de gestor, ou verificar que você passou por um processo, mas que hoje você tem essa mentalidade de gestor líder bem desenvolvida. A gente vai falar de gestor líder e depois, para o próximo episódio, a gente vai tentar explicar, né, o que seriam esses dois conceitos e como eles de alguma forma estão conectados. Mas se você de fato já é um gestor, analisa, né, pensa se você tem uma mentalidade diferente, se essa sua mentalidade foi mudando ao longo do tempo. E aí eu até sugiro, né, que você deixe aqui nos comentários do vídeo para a gente poder compartilhar com os outros colegas servidores públicos como é que foi esse processo para você, como está sendo esse processo, ou se você ainda está pensando em assumir o cargo, quais são as suas expectativas para esse processo. Eu diria que a mudança de mentalidade é um dos primeiros passos, ou estar disposto a mudar a sua mentalidade é um dos grandes primeiros passos de um grande gestor eficiente. Bom, esse era o recado de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar os seus comentários falando da sua experiência para a gente poder, então, compartilhar o nosso conhecimento e as nossas experiências com outros profissionais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e eu te espero no próximo episódio da série O Gestor Público Eficiente. Muito obrigada!